que ele está em duas telas. Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, e o Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declara aberta a 84ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará. Fortaleza, 8 de dezembro de 2021. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Saulo Santos e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente nesta sessão, o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e também os advogados que representam as empresas aqui hoje, doutora Renata Cunha e doutor Samuel Aragão. Iniciados os trabalhos, e aqui a secretariando os trabalhos, Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se receberam resoluções que foram enviadas pela secretária para apreciação, e conforme estabelece o parágrafo 1 do artigo 14 da Portaria 140/2021, referidas as resoluções vão ser mencionadas agora, vão ser listadas para posterior aprovação. Alguma observação a ser feita, os senhores se manifestem, e agora eu peço à secretária Ana Paula, que fará a leitura dos processos para posterior aprovação. Ana Paula. Bom dia a todos. Presidente, foram encaminhadas para aprovação as resoluções referentes aos processos de números 1498, 1499/2018, auto de infração 2018-01341, 2018-01342, 4414, 4412/2018, auto de infração 2018-07793, 2018-07787, encaminhadas pelo conselheiro Pedro Jorge. Somente estas, presidentes. Obrigado, Ana Paula. Alguma observação a ser feita, senhores, por esta... As resoluções foram listadas, não havendo, contra-se aprovadas. Faremos agora a leitura da ata da 83ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores, que foram encaminhadas anteriormente. Com a palavra, Ana Paula. Faço a leitura da ata da 83ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do Conselho de Recursos Tributários e amparado pela Portaria número 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 83ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, Sandra Arraes Rocha, e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Secretariando os trabalhos da primeira Câmara de Julgamento, a secretária Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções referentes aos processos de números 3441/2019, 3443/19, 1788/2019 e os despachos para perícia referente aos processos de números 1496/18, 1497/18, todos da relatoria do conselheiro Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Não havendo sugestões de correção, a ata foi aprovada, e assim como as resoluções, pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 6599/2018, auto de infração 2018-13919. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Denise Roque Pires.
Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por maioria de votos, converter o curso do processo em realização de perícia para 1. Verificar se o agente fiscal considerou em seu levantamento as notas fiscais de entrada e saída, objeto dos autos de infração, números 2018-13920 e 2018-13921, lavrados por falta de escrituração, omissão de informação fiscal. Caso não as tenha incluído, acrescentar ao levantamento fiscal. 2. Considerar os estoques iniciais e finais indicados nas EFDs retificadoras. 3. Elaborar novo quadro demonstrativo da DRM, conforme quesitos a serem descritos em despacho a ser elaborado pela conselheira relatora. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à realização do trabalho pericial. Votou contrariamente à realização da perícia a conselheira Mônica Maria Castelo, que assegurou que as informações complementares e o caderno de provas apresentados pelo autuante trazem todos os elementos que comprovam a omissão de receita constante no auto de infração em tela. Presente à sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, advogados Dr. João Vicente Leitão e doutora Solange Maria. Processo de recurso 3419-2019, auto de infração 2019-09774, recorrente Edmilson Rodrigues Sena, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o recurso interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão proferida em primeira instância de procedência do auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual tributária e manifestação oral realizada em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso 254-2020, auto de infração 2020-19317, recorrente Tainá da Silva Mesquita, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o recurso interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente o auto de infração, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 1876-2014, auto de infração 2014-03245, recorrente Transfrios, Transporte e Comércio de Frios Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecido o recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente, por unanimidade de votos, acatar a decadência parcial referente ao período de 1 de 1 de 2009 a 31 de 3 de 2009, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, decide, também por decisão unânime, dar parcial provimento para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância, para julgar parcialmente procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O advogado Dr. Tiago Moraes de Almeida Vilar, formalmente intimado, comunicou que não compareceria à sessão de julgamento para realizar sustentação oral. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos. Tendo antes convocado os membros da Câmara a participarem da próxima sessão virtual a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2021, às 8h30. E só, presidente. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Não havendo alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia.
como já foi falado anteriormente, vamos inverter a ordem da pauta e começaremos a nossa sessão com os dois processos da empresa RT Comércio de Acessórios Femininos. Processo de número 424/2018, auto de infração 2017-0479, em que é recorrente RD Comércio de Acessórios Femininos e recorrido Sérgio julgamento em primeira instância. A indicação de procedência do feito em primeira instância e assessoria processual tributária também sugere a procedência. Processo 423/2018, auto de infração 2017-2476, recorrente RD, recorrido Sérgio julgamento em primeira instância, conselheira doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, que indica também a procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária também sugere. Sustentação oral, presente doutor Samuel Aragão, e eu observo que no dia 15 de outubro de 2021, esses dois processos estiveram em pauta na sessão, ocasião em que o doutor William Falcão solicitou vista do processo. Então, logo após o relato da conselheira relatora, o doutor William se manifestará, pedindo vista, e concederei a palavra ao doutor Matheus e à parte do doutor Samuel. Com a palavra, a doutora Helena Gomes. Bom dia, senhor presidente, doutor Matheus, senhor procurador, conselheiros, Paulinha, hoje aqui, doutor Samuel Aragão, sejam todos bem-vindos. Trata-se de uma autuação em que a fiscalização acusa a empresa de omissão de receitas, o primeiro processo é omissão de saída. Senhor presidente, pode relatar junto, porque eu creio que as discussões são quase as mesmas. Eu não fiz essa observação, né? Na verdade, trata-se de omissão de receita, omissão de entrada, Isso, do mesmo período, é o mesmo exatamente. levantamento, encontram-se essas omissões. Acredito que não há nenhum problema de relatar em conjunto. Doutor Samuel, alguma objeção? Não conseguimos escutá-lo. Já fez o teste aí do seu equipamento? O microfone estava desligado, desculpe. Ok. Tá Então, tudo ok, pode ser relatado em conjunto, tá ok? Ok, obrigado, doutor Samuel. Doutor Matheus, alguma objeção? Então, com a palavra da doutora Helena, trata-se de omissão de receita, o período é o mesmo e o levantamento também, fiscal, mesmo procedimento. Doutora Helena. O agente do fisco, por meio do levantamento financeiro fiscal contábil, identificou aqui que o contribuinte efetuou operações de vendas e operações de aquisição de mercadorias sem a devida emissão de documentos fiscais, conforme o levantamento quantitativo de estoques, no período de 2015. Aponta aqui o artigo 92 do decreto 24569, parágrafo 8º da lei, da lei 2.670, que caracteriza como omissão de receitas a diferença apurada pelo cotejo entre as saídas registradas e o valor das saídas efetivamente praticadas. Então, ele indica que a infração ao artigo 92, parágrafo 8º da lei 2.670, e sugere que a penalidade prevista no artigo 123.3b1 da lei 2.670, alterada para 16.258. Informa o agente do fisco que, com base nos arquivos magnéticos fornecidos, contendo as operações de entrada e de saída de mercadoria, bem como os estoques iniciais e finais do exercício 2015, efetuou um levantamento quantitativo de mercadorias, conforme o relatório do Programa Auditor Fiscal Eletrônico. Fez a auditoria de estoque, um levantamento quantitativo, relacionado somente aos produtos destinados à revenda, que foram utilizados nesse levantamento. Resultando em omissão de entrada e omissão de saídas. A empresa entra como impugnação, onde ela pede aqui preliminarmente a nulidade por impossibilidade, por ausência de provas da acusação, alegando que na mídia entregue ao contribuinte não foi possível localizar qualquer planilha ou documento relacionado ao feito fiscal, tais como relatório totalizador, relatório de entradas e saídas por documentos fiscais, inventário. Então, ela alega aqui já preliminarmente a nulidade do cerceamento de direito de defesa.
ressalta aqui que caso os arquivos do levantamento tenham sido anexados ao processo administrativo, que esses sejam disponibilizados e que seja aberto um prazo aqui para a defesa, né? Então, ele também pede aqui, alega a impossibilidade de corresponsabilização dos sócios, considerando que esses não praticaram algo que resultasse em excesso de poder à infração ou lei. No mérito, ele não ataca, assim, na impugnação, ele não ataca o mérito. Basicamente, ele alega essas nulidades e com relação a essa ausência de informação. O processo segue para julgamento singular, onde o julgador singular pontua aqui que o levantamento fiscal realizado não deixa dúvidas quanto à omissão de receitas em 2015, afasta a nulidade quanto aos argumentos de que no CD entregue não foi possível localizar qualquer planilha ou documento relacionado à acusação, tendo em vista que foi anexada aos autos, folhas 21, uma mídia digital com levantamento fiscal, que foi entregue conforme o AR anexado aos autos. E o contribuinte não se manifestou após a intimação acerca de alguma inconsistência na mídia digital. E o contribuinte teve conhecimento do resultado do levantamento fiscal logo que os agentes fiscais apuraram as infrações. Com relação à corresponsabilidade do sócio, entende aqui o julgador singular que o preenchimento de seus dados nas informações complementares não implica a cobrança dos mesmos, dos créditos tributários aos mesmos, que a cobrança só se dá na fase de execução. Decide aqui pela procedência do feito, sem a realização de perícia, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3B1 da 2670, alterada pela 16258. A empresa ingressa com um recurso ordinário, onde ela alega que a autuação não condiz com a realidade dos fatos, que a empresa cumpriu regularmente com todas as suas obrigações acessórias. Alega aqui também, preliminarmente, uma nulidade por cesseamento de direito de defesa, consignando que a fiscalização baseou todo o seu levantamento sem documentar a origem exata das informações que serviram de base para os procedimentos de auditoria, que da forma como foi elaborado o trabalho da fiscalização, é impossível ter conhecimento de onde se originaram e das irregularidades dos valores indicados nas operações de entrada e saída de mercadoria, bem como os saldos do estoque inicial e final. Que o único documento probatório é o CD, contendo somente relatório do quantitativo de estoque com omissão de saídas. Que não é possível identificar quais são os fatores em que se baseou a auditoria para promover o agrupamento de alguns produtos e a segregação de outros produtos similares. Pede que seja declarada a nulidade por falta de provas, considerando que faltaram elementos de prova necessários à confirmação do lançamento do crédito. Não se vislumbra nenhum documento fiscal captado pelo contribuinte que seja comprobatório do suposto ilícito denunciado. Também aqui alega uma nulidade por erro na metodologia, considerando que existiam notas fiscais que não foram levadas em conta pela fiscalização no levantamento. Foi lavrado um auto de infração de falta de escrituração, operações de entrada efetivamente praticadas no período fiscalizado, que devem ser incluídas no levantamento. Essas notas fiscais deveriam ser incluídas nesse levantamento. Que o contribuinte não informou nenhum desses valores no SPED, aí a fiscalização adotou a postura de não perquirir ou investigar quais as operações comerciais da empresa com o intuito de identificar a verdade dos fatos. Alega que insubsistência material do mérito e pede a improcedência da autuação, entendendo que o fiscal não observou todos os elementos necessários para a constatação da suposta irregularidade em que se baseou a acusação fiscal. Que o trabalho fiscal promoveu o agrupamento de produtos sem nenhum critério formal ou juridicamente válido, saída sem nota fiscal de produtos agrupados e saída de nota fiscal de demais produtos. Que os agentes do fisco realizaram um agrupamento de diversos produtos e segregaram produtos similares, sem estabelecer qual critério técnico e linear que estaria adotado e que gerou as distorções no levantamento. Não houve a adoção de um critério técnico linear. A unificação de produtos similares em um só grupo resultaria na extinção da acusação de omissão de entradas. O processo segue e redução na extinção da omissão de entradas e redução da omissão de saídas. Que no relatório de omissão de demais produtos existem os mesmos produtos, sunga, aí ele cita aqui uns exemplos, sunga infantil, sunga adulto, de forma isolada.
Pede que seja juntada a documentação e todos os meios de prova, perícia, vistoria, documentos de sustentação oral. O processo segue para parecer da assessoria tributária, que ressalta que as razões aduzidas pela recorrente não têm o condão de elidir o feito fiscal. A assessoria sugere aqui que seja afastada a nulidade por cessamento de direito de defesa, considerando que todo o procedimento fiscal foi descrito no auto de infração, que foi devidamente motivado, com peças e documentos comprobatórios anexados. Que existe prova demonstrando a infração, uma vez que a infração foi decorrente do levantamento quantitativo financeiro e de estoques, que foram consideradas as entradas e saídas de mercadoria, o estoque inicial e final, mês a mês, informados pela empresa, quer dizer, o levantamento unitário com a identificação das mercadorias, por meio do qual é possível identificar as mercadorias de forma individualizada. Que o levantamento quantitativo de estoque elaborado pela fiscalização demonstra diferenças quantitativas em relação a produtos comercializados pela recorrente, o que significa dizer que parte das mercadorias comercializadas deram saída e entrada sem a cobertura de nota fiscal. Que o CD contém duas partes, onde constam todos os elementos constitutivos do levantamento de estoque, e não deixa nenhuma dúvida quanto à omissão de saída de 2015, e, no caso, a omissão de entrada. Que o levantamento está pautado em provas lícitas e decide aqui pela manutenção da decisão singular de procedência da autuação. Considerando os argumentos da parte de que não foram considerados pela fiscalização notas fiscais que foram autuadas em outro auto de infração, de falta de escrituração, na última discussão, na última sessão de julgamento, o doutor Willam restou essa dúvida se realmente essas notas teriam sido consideradas, tendo em vista que elas não estavam escrituradas e que foi lavrado uma auto de infração por falta de escrituração. Dr. Willam pediu vistas desse processo para fazer uma análise sobre os argumentos da parte no último julgamento. No momento, senhor presidente, esse é o que importa relatar. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passo então a palavra ao doutor Willam Falcão, que solicitou vista dos dois processos na 68ª sessão do dia 15 de outubro de 2021. Com a palavra, o doutor Willam Falcão. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. A conselheira Helena já falou, na 68ª sessão, dia de 15 de outubro, esses dois processos vieram para julgamento, e também o processo 2017-2453 e o 2017-2463. 463. Esses dois últimos, o 2017-2453, trata de não escriturar a nota fiscal de entrada relativamente ao exercício 2013 a 2014. E o 2017-2463 trata de não escriturar notas fiscais de entrada, isso durante o exercício de 2015 a 2017. O primeiro foi na DF e o citado agora na FD. Esses dois processos, houve uma decisão por realização de perícia nesses dois últimos processos. Tal como ontem eu me manifestei, né? Aí falei que CLE, né, esse levantamento financeiro, que é aquele arquivo eletrônico, por isso que o doutor Samuel disse que não entendeu, assim, não verificou essa omissão, porque não foi feito o levantamento das entradas, aquilo que a gente é acostumado, né? No antigo esse sistema de levantamento de estoques, você tinha um relatório das entradas, né, com o produto, das saídas, número da nota e tudo. Esse relatório novo, agora chama arquivo eletrônico, ele o próprio levantamento vai fazendo diariamente, mês a mês, essas diferenças. Ele é um pouco complexo. Foi esse sistema arquivo eletrônico, a Fazenda adquiriu, se eu não me engano, do estado de Minas Gerais, que está sendo bastante usado agora. E minha manifestação, eu escrevi aí no pedido de vista, é no sentido de que o contribuinte alega
nulidade, né, processamento de direito de defesa e tudo, mas tudo está colocado no arquivo eletrônico, né? Foi apresentado. Então, eu entendo que não há nulidade. No entanto, eu me manifesto no sentido de que seja convertido em perícia para verificar se essas notas que foram alvos relativamente à infração 2017-2463, que é nossa causa não registrada na FD, que tem o auto por não registrar, se essas notas, porque não foram registradas, não estavam lançadas no sistema, isso aqui é puxado do sistema de forma, né? Abre o sistema e vai puxando, em tese, o fiscal não faz isso manualmente, encontrei a nota que não foi registrada, eu vou colocar, em tese, pode até colocar, né? Mas em tese não faz isso, é feito no próprio sistema, se essas notas foram levadas em consideração no relatório, que foi do arquivo eletrônico. Eu me manifestei aqui no pedido de vista nesse sentido. Não sei que algum conselheiro tenha verificado, porque ele é muito extenso e, sinceramente, eu não fui olhar se porque são muitas notas, eu não ia olhar se todas as notas, mesmo porque eu acho que isso é mais um papel de uma perícia, existe para isso. O julgador pegar 200 notas, 300 notas e olhar, ou então encontrar só uma e dizer, em tese foi, eu não gosto disso. Então, confesso que não olhei se elas estão escrituradas. Sugiro que essa atribuição seja deferida para a perícia fazer. Quanto ao outro processo, que o contribuinte alega, que o processo 453 também, ele diz que foi feito auto e não foi levado em consideração, mas quanto ao 453, o meu entendimento é que ele não tem nenhuma implicação neste auto de infração, porque aqui está se cobrando a omissão de entradas de 2015 e a omissão de saídas de 2015. As notas não escrituradas relativas ao auto 2017-2453 são relativas ao exercício de 2013 a 2014. Então, essas notas não têm que compor o arquivo eletrônico que resultou nesses dois autos, porque se trata do exercício de 2015. Mais o auto de infração 2017-2463, como as notas fiscais de entrada são relativas a 2015 a 2017, eu entendo que sim. Eu fiquei agora analisando isso, uma dúvida. Vi dois autos, um de deixar de escriturar na fiscal de entrada, desse período que eu disse, 2013 2014, e o outro de 2015 2017. Não vi, e nem agora consultei, se existe algum de nota fiscal de saída não escriturada, se existe algum. Porque se existir algum auto dessa natureza, claro que eles não estão nessa sessão do dia 15 de outubro. Se existir, aí sim, a gente tem que olhar, pode até olhar agora no curso do processo, se nesse mandado de ação fiscal teve algum de nota fiscal de saída de 2015, não escrituradas. Eu entendo que também deve ser investigado isso. Em tese, senhor presidente, até durante a discussão, a gente pode até tomar outro entendimento, mas o meu entendimento inicial é este. Senhor presidente, Obrigado, doutor uma William. informaçãozinha doutora rápida. Helena. Não, é só porque nesse mandado de ação fiscal foram lavrados 4 autos de infração. E o 2017-2453, que é deixar de escriturar nota fiscal de entrada, o 2463, que é deixar de escriturar nota fiscal de entrada também, o 2476, que é de omissão de entrada, e o 2479, que é de omissão de saída. Então, Está não tem... esclarecido já aí. Ok. Obrigado, doutora Helena. Senhores, feito o relato, manifestação do doutor William, que pediu visto do processo, passo então para a manifestação da doutora PGE, doutor Matheus Vieira Neto, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, Paulinha, nossa secretária, doutor Samuel Aragão, mais uma vez, seja bem-vindo a essa Câmara. O SLE é de mais conhecidos por todos. A diferença desse SLE para os que são elaborados normalmente, é porque ele faz um levantamento mensal.
Ele pega o estoque inicial de determinado exercício e aí vai projetando esse estoque mês a mês até o final daquele período fiscalizado e, ao final, totaliza tudo isso. Todos esses elementos estão nos autos de infração, no relatório. E aí é interessante até verificar que um dos argumentos utilizados pelo contribuinte para invalidar essa afirmação é que lá no relatório, no CD, que está junto aos autos, e foi entregue ao contribuinte, há no CD as pastas que contém estoque de mais produtos, no qual consta a movimentação dos produtos individualmente, com entrada, saída, inventário inicial e final de cada período auditado, e o estoque de produtos agrupados, onde constam também a planilha com a lista de produtos agrupados, ou seja, essas duas pastas, ou esses dois levantamentos se complementam e, portanto, permite perfeitamente que o contribuinte possa fazer sua defesa. Então, quanto ao ponto em relação aos elementos contidos nos autos, um dos argumentos do contribuinte é que não teria tido essas informações suficientes para fazer sua ampla defesa. Me parece que não corresponde aos fatos que estão contidos nos autos. O outro ponto suscitado pelo contribuinte é quanto ao agrupamento de produtos, que ele diz que, ao fazer os agrupamentos, isso teria resultado em um resultado indevido. E também cita como exemplo em sua defesa, isso é interessante, ele diz o seguinte, que tem um produto que ele utiliza como exemplo, que é a suga infantil, que ele foi em 3 agrupamentos, ele está em 3 agrupamentos, que é os códigos 2, 209, 211, se fosse feito o agrupamento, resultaria na inexistência de omissão de entradas e omissão de saídas, seria só de um produto. Outro exemplo seria sunga adulto, códigos 217, 210, 2014, que a movimentação de produtos por mês a mês pode resultar num período de omissão de entrada e, no final do exercício, omissão de saída. Bem, em relação ao primeiro argumento, quanto ao agrupamento, me parece que isso sim é razoável. Né? É razoável. No sentido de que, quando você tem o mesmo produto, que tem valor semelhante, ou produtos parecidos, e você usa, agrupa, e resulta no desaparecimento ou redução da infração, isso me parece que deve ser considerado. É razoável isso. Agora, quanto a num determinado período que está sendo feita a apuração mensal, pode dar omissão de entrada num determinado período e no mês seguinte omissão de saída e vice-versa, bem, aí porque nesse levantamento mensal são considerados os documentos que foram registrados em cada período. Você não considera os documentos que foram registrados no período seguinte. Aí a empresa teria que se incumbir e apontar que, na verdade, um produto que saiu em determinado período, que foi computado em determinado período, ele deveria ter sido computado em outro período e vice-versa. E aí me parece que, nessa hipótese, a empresa não se desincumbiu desse ônus. Então, vejam, senhores, em relação ao primeiro argumento do contribuinte, que me parece relevante, que é a questão de agrupamento, isso me parece razoável. Então, nesse aspecto, para ambos os processos, a Procuradoria acha, sim, que deva ser feita a diligência. E quanto ao outro processo de omissão de saídas, que pode ser modificado pela omissão de entrada referente às notas fiscais que não foram consideradas naquele período, me parece que esse elemento também é um elemento razoável, e a Procuradoria já se manifestou até ontem aqui, ao discutirmos um processo, nós tentamos a tese de que sim, que a nota fiscal que foi considerada pelo agente fiscal e que foi objeto de lançamento tributário, objeto de autoinfração
em determinado período, se essa nota fiscal não registrada foi considerada pelo agente fiscal e autuou o contribuinte em relação a essas notas fiscais não registradas, não há como deixá-las de considerar no levantamento que identificou a omissão de saídas. Não há como. Se o agente fiscal considera válida aquelas notas fiscais de entrada e autua o contribuinte por conta disso, essas notas fiscais necessariamente devem ser consideradas num levantamento de estoque. Então, senhor presidente, afastado as nulidades, que eu entendo que não é caso de nulidade, os elementos estão aí, não houve cerceamento ao direito de defesa, mas há alguns elementos que me parecem que indicam que deva ser realizada, sim, a diligência, obviamente, com assistência técnica, de modo que se identifique esses equívocos, esses erros, eventualmente cometidos por ocasião da elaboração do levantamento fiscal. Então, já de imediato, a Procuradoria, então, sugere, afastando as nulidades, obviamente, que seja feito esse levantamento para a identificação dessas omissões apontadas no levantamento pelo recorrente. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Por forma regimental, passo a palavra ao doutor Samuel Aragão, representante da empresa RD Comércio e Acessórios. Com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, Ana Paula, secretária. Bem, vamos lá. Senhor presidente, quanto à questão da nulidade por cerceamento do direito de defesa, o que é que eu entendo aqui que a defesa ficou prejudicada? A partir do momento que o fiscal promove o agrupamento de mercadorias sem definir o critério e sem evidenciar qual foi esse critério que ele adotou, a gente já falou na sessão passada que o agrupamento é possível, não é totalmente factível, desde que haja coerência e que seja especificado como é que foi feito esse agrupamento, para que a empresa possa contestá-lo ou aquecer com esse agrupamento. A partir do momento que o fiscal promove o agrupamento de mercadorias, sem especificar qual foi o critério adotado, eu fico sem elementos para formular tese de defesa que venha promover a retificação ou até mesmo a ratificação desse agrupamento. Então, presidente, como ele foi feito uma metodologia de agrupamento às escuras, sem esclarecimento da sua origem e da sua metodologia, a empresa fica realmente prejudicada no exercício do direito de defesa, porque não tem como trazer fatos que possam elucidar essa questão. No tocante à nulidade por falta de provas, a gente sabe que o levantamento é baseado nos documentos fiscais do contribuinte. Eu não sei quais são os relatórios de entrada e de saídas. Inclusive, está sendo motivo aqui de pedido de encaminhamento para diligência, para a perícia, para verificar se o fiscal acrescentou notas fiscais outras que não sejam as que estejam escrituradas. Realmente ficou faltando elemento de prova, e eu entendo que nem a perícia vai conseguir fazer responder esse quesito, porque ele vai ter que verificar aí todas as notas fiscais no universo. É praticamente uma nova fiscalização que vai ter que ser feita na perícia, certo? A nulidade por erro de metodologia, com relação às notas fiscais que estão relativas aos outros autos de infração, de deixar de escriturar no livro, e por deixar de escriturar no livro, mas apesar de não estar escriturada nos livros, deveriam constar aqui no SLE, eu vejo que isso aqui também é matéria não de diligência, é uma verdadeira nulidade. Por quê?
Aí a gente tem que definir o que é que vai ser feito. Se vai ser feito um encaminhamento para verificar se as notas fiscais foram incluídas ou não, e a partir daí, a partir do momento que for só verificar, não existe problema nenhum, não tem objeção, porque quando vier a resposta de que que as notas fiscais não foram consideradas no levantamento, implica na sua nulidade. E aí, presidente, eu faço um adendo aqui nesse quesito, porque observando a própria jurisprudência da primeira Câmara de Julgamentos, eu fiz um estudo aqui, e eu verifiquei que situação análoga, exatamente a mesma situação, foram declarados nulos os autos de infração. Eu digo isso porque, com base na resolução 129 de 2021, da primeira Câmara, 129 de 2021, essa resolução aqui no sistema da Cefaz, eu não consigo abrir o PDF, não dá para localizar, mas tem a ementa. A ementa é a seguinte: CMS é omissão de saídas, erro na metodologia do levantamento, nulidade, artigos infringidos, penalidade apontada, aí tópico 2, recurso ordinário conhecido e provido para julgar nulo o lançamento em virtude de erro de metodologia do levantamento, decisão por unanimidade de votos. Essa resolução 129, me parece que é o complemento, porque é uma ação aqui de omissão de entradas e omissão de saídas. Mas tem a resolução 128, que essa sim eu consegui abrir, que trata de omissão de entradas. E ela diz: erro na metodologia do levantamento, nulidade. Recurso ordinário conhecido, reexame necessário conhecido e provido para julgar nulo lançamento em virtude de erro na metodologia do levantamento. Quando a gente entra na resolução e vai analisar o que é que se trata o erro de metodologia do levantamento. Esse auto-infração, inclusive, que foi julgado de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e com o aval da Procuradoria-Geral do Estado. Diz o seguinte na resolução: como dito no parecer, se o fisco reconhece como efetivadas as aquisições das mercadorias registradas em seus sistemas de controles, tanto que exigiu multa pela falta de registro destas no respectivo livro fiscal, conforme a auto-infração número 2018-3859, dígito 9, é óbvio que tais mercadorias deveriam fazer parte do levantamento quantitativo de mercadorias, sob pena de obter resultado não condizente à real posição do estoque naquele momento. Percebe-se, sem a menor sombra de dúvida, que o crédito tributário lançado não goza de liquidez e certeza, eis que resultante de levantamento fiscal com falhas metodológicas, que apontou diferença de estoque comprovadamente irreal, já que nele não foram consideradas todas as operações de entrada e saída de mercadorias. A inclusão das operações não registradas nos livros fiscais implicaria em refazer toda a ação fiscal, desvirtuando a função da célula de perícias e diligências. Então, presidente, presidente e senhores conselheiros, é justamente nesse sentido aqui que eu vislumbro que a impossibilidade de se refazer o trabalho da fiscalização na perícia, quando o fiscal não considera todos os elementos que deveriam constar do SLE, inclusive notadamente as notas fiscais que não foram escrituradas no livro. Aqui o resultado do julgamento é que a auto-infração foi declarado nulo com os fundamentos do parecer da assessoria processual tributária, ratificada em sessão pelo representante da doutora Procuradoria-Geral do Estado. Essa resolução, a 128 de 2021, teve como conselheiro relator o doutor Carlos César Quadros Pierre, certo? Quanto à questão da inclusão das notas fiscais, se essas foram incluídas ou não, o próprio auto de infração me parece que resolve a questão, que não precisaria nem de encaminhamento para a perícia. Porque o próprio fiscal diz aqui, no item 1.1 das informações complementares, ele diz o seguinte: o levantamento físico de mercadorias consiste basicamente na comparação do total das mercadorias disponíveis para vendas regularmente escrituradas, estoque inicial inventariado, mais as compras com notas fiscais, com o total das saídas
e estoques finais regulares de mercadorias, vendas e transferências com notas fiscais e inventário escriturado ou contado em loco, se for o caso na ação fiscal. O fiscal aqui na própria ação fiscal ele já diz, olha, o meu levantamento é baseado na escrituração do contribuinte. Vou só repetir aqui. Consiste basicamente na comparação do total das mercadorias disponíveis para vendas, regularmente escrituradas, estoque inicial inventariado, mais as compras com notas fiscais. Que faz só um parênteses aqui, presidente e senhores conselheiros, porque a gente tinha a máxima no SLE de antigamente, que era o SLE anual, depois passou-se a fazer o SLE mensal, né? Que se nós temos uma notificação de omissão de entradas e incluirmos mais notas fiscais de entrada, nós vamos aumentar a omissão de entradas. Ocorre que nessa situação, nesse novo sistemático aqui, é diferente. Porque isso aqui a gente está fazendo agora um SLE diário. Certo? Então, tem mercadorias aqui que, em determinado dia, pode dar omissão. A mesma mercadoria, no decorrer do ano, antigamente a gente dizia que era impossível ter uma omissão de entrada e uma omissão de saída da mesma mercadoria. Né? Hoje, não. Como é um SLE diário, o fiscal analisa aquela foto daquele dia, o que é que acontece? Notas fiscais de entrada que são apresentadas no dia 10, por exemplo, você pode ter uma omissão de entrada daquela mercadoria no dia 10. E lá na frente vai ter uma omissão de saída da mesma mercadoria. Ocorre que se você acrescentar uma nota fiscal, acrescentar um produto, você, na mesma operação, anula essa omissão de entrada do respectivo dia e anula a omissão de saída mais na frente. Esse SLE é bem sui generis, porque ele permite que haja essa dicotomia aí. A mesma omissão de... Uma operação em um dia pode dar omissão de entradas e no outro mês pode dar omissão de saída, mas quando você acrescenta uma nota fiscal, você anula essas duas operações. Certo? Então, é preciso ver essa nova sistemática desse SLE, que não é como era feito antigamente. Uma operação de entrada, ela vai ter reflexo tanto no auto de infração de omissão de entradas, como vai ter reflexo também no auto de infração de omissão de saídas. Certo? Essa sistemática é bem diferente do que era o SLE de antigamente. E, por fim, presidente, eu só reitero aqui que a própria Câmara já entendeu que, nesses casos aqui, onde o fiscal não acrescenta as notas fiscais, que por algum motivo não tenham sido escrituradas, a Câmara entende que não é o caso de encaminhamento para perícia, por conta da impossibilidade de se refazer todo o trabalho fiscal, certo? E, por fim, além do erro de metodologia dessa questão das notas fiscais, a minha empresa apresentou elementos aí que mostram que tem operações que o fiscal tratou como... agrupou em situações diferentes, a mesma mercadoria, agrupou em 3 situações diferentes. Sunga infantil e a sunga adulta se repete aí, são três agrupamentos diferentes, sem nenhuma explicação, ninguém sabe por que ele fez essas diferenças aí, não tem nada que venha esclarecer esses fatos. Essa questão do agrupamento reforça ainda mais a questão da nulidade do erro de metodologia. Além da questão das notas, por não ter incluído as notas fiscais, esse erro de metodologia aqui, sem fornecer informações para o agrupamento do jeito que ele fez, reforça o erro de metodologia da fiscalização. Eu entendo que se encaminhar para a perícia, para poder fazer um agrupamento agora, é um novo auto de infração. Não é um mero esclarecimento de algum fato que a perícia vai formular. A perícia vai ter que fazer uma nova fiscalização. Vai ter que desconsiderar todo o trabalho do fiscal,
para fazer um agrupamento a partir do entendimento do perito. Se o fiscal tivesse informado qual foi a modalidade, a metodologia que ele utilizou para fazer o agrupamento, a gente podia corrigir alguma questão. Poderia ser formulado um pedido de perícia que tratasse de corrigir alguma informação do agrupamento do fiscal. Mas como ele só fez agrupamentos aleatórios, sem qualquer informação que pudesse nortear algum trabalho, eu entendo que isso aqui corrobora com o erro de metodologia da fiscalização. Encaminhar para a perícia para fazer um novo agrupamento é uma nova ação fiscal, não vai guardar compatibilidade nenhuma com o trabalho que foi feito nessa fiscalização. E aí esse novo trabalho fiscal, evidentemente, vai esbarrar no prejuízo total do exercício do direito de defesa do contribuinte, que vai se deparar com novo auto de infração, com novas informações, com novas conclusões, e vai perder, inclusive, o direito à primeira instância, se fosse o caso, né? De um lançamento de um novo auto de infração. Então, presidente, eu reforço aqui o pedido das nulidades. Eu entendo que aqui a questão é insuperável, assim como foi decidido já pela Câmara no julgamento do processo 128, que é certeza que é análogo aqui ao mesmo caso, e o 129, eu acredito, por não conseguir só com a leitura da emenda, eu acredito que se trata do complemento dos dois autos de infração, omissão de entrada e omissão de saídas. Eu estou fazendo isso aqui deixando bem claro que é um pensamento que eu tenho, não tenho certeza porque eu não consigo abrir o arquivo em PDF para ler toda a resolução, só consigo fazer a leitura da emenda. Mas se os senhores puderem até ajudar aí nesse sentido, se alguém conseguir abrir a resolução 129... Qual é o mês de julgamento, doutor Samuel? Qual foi o mês desse julgamento? A 128, deixa eu ver aqui... 128 foi julgado na 27ª sessão ordinária de 5 de maio de 2021. O processo aqui é recorrente, é Minas Sul Comércio de Alimentos. 27ª sessão ordinária de 5 de maio de 2021. Recorrente Minas Sul Comércio de Alimentos. Eu acredito que o doutor Pierre encontrará, até porque é da sua relatoria o processo, né? O 129 também? Provavelmente. Se é da mesma empresa, geralmente eles andam em conjunto. Eu achei estranho, presidente, porque a emenda está diferente. Geralmente, quando a gente faz a mesma resolução, as emendas são semelhantes, né? De qualquer forma, já tem um paradigma, né, que o senhor apresenta, o 128. Sim. A 128, com certeza. E a 129, eu acredito que seja o complemento, porque se trata de omissão de entrada e omissão de saídas. Perfeito. Mais algum ponto, doutor Samuel, para colocarmos em debate, em discussão? Aí encerraremos aqui a... Não, presidente, como essa questão já foi discutida na sessão anterior, eu acho que todo mundo já conseguiu relembrar os fatos e argumentos aí. Eu acredito que eu fico à disposição para qualquer esclarecimento, se fizer necessário, eu posso ajudar. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Samuel. Senhores, processo em discussão. Lembrando aos senhores que há um pedido, né, na parte de nulidade, por cerceamento de defesa, por falta de provas, a questão dos agrupamentos que foi destacado, o erro na metodologia, e esses pontos devem ser discutidos pelos senhores para avançarmos aí na questão de méritos. Doutora Helena Gomes, com a palavra. Senhores, apenas para tentar relembrar aqui, eu acho que essa questão das nulidades, cerceamento de direito de defesa, a gente já tinha até discutido na última sessão, não? E as questões dos agrupamentos também. A doutora Mônica, eu lembro até que a doutora Mônica fez uma observação. Esses agrupamentos, eles foram feitos, quando a gente vai aqui para... Só observação, doutora Helena. Sim. Houve a discussão, mas sim, na ata, né, não houve a votação do pedido das nulidades, né? Então, nós teríamos que apreciar e decidir. Uhum.
Não, eu estou só falando assim, nós já discutimos, Não. né, sobre Sim, sim. isso, e eu lembro bem que essa questão dos agrupamentos, a doutora Mônica fez até uma pontuação. Olha, quando a gente vai aqui para a planilha da fiscalização, aqui, os documentos que são acostados, e ele mostra aqui como é que foi feito o agrupamento dos produtos, a gente vê que esse agrupamento, ele, no meu entender, obviamente que não sei, poderia até vir a trazer um resultado, mas eu não consigo vislumbrar, assim, en passant, qual prejuízo isso traria para o levantamento, porque, assim, quando a gente vai aqui na planilha, o que a gente vê? Os agrupamentos foram feitos, o código do produto 13646, 13647, mas o produto é o mesmo, a descrição do produto, bermuda surf. O outro agrupamento, bermuda cargo, os 3 itens que tem no agrupamento 22, todos se referem a bermuda cargo, XD, infantil, colorida, 10.2013. Então, assim, todos os agrupamentos que foram feitos, a gente vê que são realmente de itens, de códigos totalmente semelhantes. Então, assim, eu não consigo, se a doutora Mônica puder, assim, lembrar, visualizar de uma forma assim, en passant mesmo, qual seria esse prejuízo que esse agrupamento, que no meu entender, ele é necessário fazer, até por causa da quantidade de itens que a empresa tem. Então, eu não consigo visualizar, assim, um prejuízo para esse levantamento com relação a esses agrupamentos feitos pela fiscalização. Doutora Mônica, se puder complementar aí. É só mesmo para... Bom dia a todos, bom dia, doutor Samuel. Realmente, quando a gente entra aqui, né, na lista do agrupamento dos produtos, como a doutora Helena acabou de dizer, por exemplo, o que é que foi feito aqui no agrupamento de produtos? Tem o produto 12928 e o 12892, cuja descrição é exatamente igual, que é ABC, CAM, que deve ser de camisa, M/L, reg, fit, a mesma descrição, exatamente a mesma descrição e a mesma unidade, tá? Então, você vê no outro agrupamento o número 11915 e o 12062, que se referem à mesma descrição, ABC, camisa feminina, então, da mesma unidade também. Então, assim, não há, no meu entendimento aqui, data máxima vem aqui, as colocações, né, da defesa, no sentido de qualquer prejuízo. Se os senhores abrirem, e é perfeitamente compreensível, não há dúvida qual foi a metodologia, né, assim, não tem como dizer assim, não sei por que ele fez isso, nem sei como foi feito isso aqui, porque na descrição aqui do agrupamento, ele mostra perfeitamente como é que foi feito. Ele coloca agrupamento 1, aí coloca a descrição, tanto da numeração como do produto propriamente dito, né? E as unidades a mesma coisa. Então, assim, não consta realmente nenhuma, digamos assim, obscuridade ou dificuldade mesmo de entendimento de como é que foram feitos esses agrupamentos, né? Se você disser assim, eu não sei qual foi o agrupamento, o porquê que foi feito o agrupamento tal. Existe uma explicação, olha aqui o agrupamento 11600, o agrupamento 8, né? Que é de shorts. Aí tem aqui o número 11600 e 11656. É a mesma descrição, é a mesma unidade. Então, você vê perfeitamente o porquê que foi feito o agrupamento, né? Então, eu acho que aqui, nesse caso especificamente aqui, eu entendo que não há como acatar essa questão dessa argumentação, porque está muito claro os motivos aqui dos motivos, né, do agrupamento, no meu entendimento. Senhores, né? obrigado, doutora Mônica. Só para objetivarmos, né, a nulidade pontuar, né, a questão do cessamento da defesa, falta de provas. Seria bom nós discutirmos e até decidirmos. Há elementos de prova nos processos. Essa questão, a metodologia, ela pode ou não ser utilizada, houve cessamento da defesa, essa questão do agrupamento, como já foi explicado, foi feito em função da semelhança dos produtos.
só para direcionarmos, né? E até porque já houve uma discussão, né, na sessão anterior, acredito que essa matéria os senhores já conhecem. Doutora Helena Gomes. Sim, senhor presidente, só para complementar aqui as minhas argumentações, olha, com relação a também esse outro argumento da empresa, de que o fiscal não teria anexado elementos de prova. Quando a gente vai para as planilhas de fiscalização, as planilhas do levantamento quantitativo financeiro mensal, ele mostra que o fiscal, ele indica os números das notas fiscais, então é possível a gente verificar, sim, por meio de diligência, se essas notas fiscais que foram autuadas por falta de escrituração, no outro auto de infração, se elas estão aqui inseridas, porque todas as planilhas, elas foram feitas por itens de produto. Ele indica aí a descrição do produto, polo masculina, unidade, valores em reais, movimento, quantidade, preço unitário, número da nota fiscal, data da emissão da nota fiscal, CFOP, valor unitário. Então, assim, entrada e saída. Então, eu já posso dizer que eu não vejo, seguramente, nenhum cerceamento ao direito de defesa da parte com relação à documentação acostada pela fiscalização. A fiscalização acostou todas as planilhas, indicando por item as diferenças, os documentos fiscais, as origens e tudo mais. Anexou planilhas mostrando os itens que foram agrupados. Então, assim, eu afasto já de pronto, com livre convicção, esse argumento da parte de cerceamento de direito de defesa, e também não entendo que a metodologia aplicada também seja motivo para a nulidade. É possível, sim, que, através de uma perícia, a gente identifique algumas inconsistências, sim, é possível, mas dizer que a metodologia aplicada, ela não poderia ser utilizada porque foi feito agrupamento, porque, não, eu acho que isso não é motivo de nulidade, então, assim, já me antecipando aqui, eu entendo por afastar essas preliminares de nulidade arguidas pela parte. Obrigado, doutora Helena. Pela ordem, doutor Pierre. Samuel, posteriormente eu concedo a palavra. Doutor Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, nossa secretária Ana Paula, colegas conselheiros, conselheiras, doutor Matheus, doutor Samuel. Eu fui olhar a nossa resolução de 2018, resolução 2018, 2019, ou 218, 219, da empresa. O que aconteceu nesses dois casos foi o seguinte, é que, além da omissão de entrada e da omissão de saídas, o fiscal também aplicou a falta de escrituração de notas fiscais de entrada e notas fiscais de saídas. Autuou, inclusive eu faço menção, não volta a esses dois autos. Então, o que acontece? Eu não sei, o caso, Helena, aqui também tem auto de falta de escrituração de entrada e falta de escrituração de saídas. Pronto. Nessa nossa resolução de maio de 2021, que foi de acordo com o parecer e também de acordo com a sustentação oral da Procuradoria, nós entendemos que, nesses casos específicos, em que a própria fiscalização autua por falta de registro, aplicando a multa específica para isso aí, que nós entendemos, se eu não me engano, nesse caso aí, pelo 103.8L, eu não sei, não me lembro, mas me lembro que tem o auto, e eu vi aqui que eu cito no meu voto alto. Então, nesse caso, o fiscal, ele mesmo dizendo, olha, aqui, porque ele faz o lançamento, o que ele faz é um lançamento. Quando ele faz o lançamento da falta de registro, ou seja, ele joga dentro, ele tinha que levar automaticamente em conta, tanto nas entradas quanto na saída. E nós entendemos, sim, pela nulidade, foi unanimidade. Né? Então, assim, decidir em contrário agora, nós teremos um precedente da nossa própria Câmara, mas é possível, todos nós estamos sujeitos a mudar de opinião, né? A gente aprende assim, né? Senão, até hoje, nós estaríamos falando Gugu Dadá e andando de quatro, né? Então, a gente vai aprendendo. Agora, eu entendo, sim, que necessariamente teria que colocar as notas. Se o fiscal verificou que tinha algumas notas que não foram escrituradas e que, por isso, não constaram no levantamento das saídas,
algumas notas de entrada que foram escrituradas, que não foram escrituradas, por isso não contraram, mas ele identificou e fez o lançamento disso aí, obrigatoriamente teria que constar. Nós entendemos que a perícia não poderia fazer isso, porque seria refazer o trabalho da fiscalização. Certo? Porque isso aí é uma questão metodológica, não simples erro, né? É verificar tudo que entrou e tudo que saiu. Então, nós entendemos pela nulidade nos dois casos. E eu continuo com esse entendimento. Não é a questão do agrupamento, é a questão das notas. O fato, aí é muito específico, não é que o fiscal percebeu, não é que o contribuinte, olha, essas notas aqui o fiscal não percebeu. Não. A própria fiscalização percebeu essas notas e autuou o contribuinte por falta de escrituração. Mas, agora nós temos que ver, ele não incluiu no levantamento essas notas. Aí não poderia ser incluída agora. O erro metodológico do fiscal, não é que ele não tivesse conhecimento. Você tem essa certeza, Ele tinha conhecimento, ele fez o lançamento. Não, eu estou vendo aqui no que eu voto, porque, inclusive, eu digo, né? Eu faço menção, inclusive, ao... Não tenho certeza aqui, né? Mas porque eu não fui os autos de infração. Mas aqui, por exemplo, no nosso caso aqui, não é? Teria que ver se ele incluiu ou não a dos autos de infração que não foram registrados. E se as notas são as mesmas. Outro processo, pois é, exatamente. No outro processo, nós tínhamos essa certeza, certo? Até porque o próprio parecer já tinha feito o levantamento, ok? Certo? Agora, eu tenho essa certeza que nos outros autos da nota que não foram escriturados, eles não fizeram parte desse levantamento? Não tenho. Aí, se não há como ter, seria uma diligência nesse sentido, não é? Mas no outro nós tínhamos, inclusive eu faço menção ao auto de infração e tudo mais. Ok? Então, se não se tem essa certeza, eu sugiro sim encaminhamento da perícia, e se for o caso, para outras verificações, se possível for. Senhor presidente, me permita, bem rapidinho. Foi, doutora Adélia. É só para complementar esse argumento, concordo com você, Pierre, mas assim, o que acontece aqui, nesse processo, o que o doutor Samuel alegou? E tudo bem, é bastante razoável esse argumento dele. Nas folhas 4, próprio auto de infração, o fiscal diz mesmo, consiste basicamente, levantamento das mercadorias, consiste basicamente na comparação do total das mercadorias disponíveis para a venda e regularmente escrituradas. A discussão nós vamos entender, conforme a parte está defendendo, que o fato do fiscal dizer que ele levou em conta, nesse levantamento, o total das mercadorias disponíveis para vendas regularmente escriturado. Então, a gente já vai entender de pronto que ele não considerou aquelas notas fiscais que não foram escrituradas por conta desse texto aqui, ou a gente encaminha para a diligência para que a gente verifique se essas notas fiscais compõem, as notas fiscais desse levantamento compõem os mesmos documentos que não foram escriturados no outro auto de infração, e se são os mesmos, né? Tudo bem, leva à presunção de que ele não considerou esse texto aqui, mas não me dá certeza. Eu não tenho plena certeza de que o fato dele dizer que as notas fiscais regularmente escrituradas significa que ele realmente não considerou essas notas fiscais, né? Obrigado, doutora Helena. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Samuel, a título de esclarecimento. O som está desligado, doutor Samuel. Desculpe, presidente. São só dois esclarecimentos pontuais de fato que eu não fiz durante a sustentação oral, que foi feito um exemplo aí dos agrupamentos, certo? E mercadorias que são descritas da mesma forma, sunga infantil, foram agrupados em 3 ocasiões, 209, 211 e 216, é o mesmo produto, sunga infantil, só tem essa descrição. E além desse agrupamento, existem ainda essas operações de forma isolada no levantamento. Ele fez agrupamentos com essas mercadorias, que a descrição é só sunga infantil e sunga adulto,
E também, além desses agrupamentos, ele também considerou no levantamento fiscal de forma isolada. Tem eu botei aqui, não bastasse as distorções acima expostas, é possível constatar no relatório de omissões de demais produtos, existem os mesmos produtos, sunga infantil está na folha 3.000 do levantamento, e sunga adulto está nas folhas 2.979, de forma isolada. Ou seja, ele agrupou o mesmo produto em 3 ocasiões e considerou também de forma isolada. E quanto ao esclarecimento para o doutor Pierre, existe sim o auto de infração de deixar de escriturar notas fiscais no livro. O fiscal lavrou o auto de infração, são 2 autos de infrações, o 2017-2453 e o 2017-2463. Existe sim. E aí, presidente, eu só para ajudar aqui no debate, eu já no decorrer da manifestação, eu não tenho objeção nenhuma que seja convertida em diligência para verificar se as notas fiscais que constam dos autos de infração de deixar de escriturar no livro foram consideradas no levantamento ou não. Eu não tenho objeção nenhuma. Não quero dizer que eu tenho a primazia da verdade aqui das minhas palavras. Por favor, se for o caso, se existe dúvida, que encaminhe realmente para a diligência e verifique. A única observação que eu fiz é que, constatado que o fiscal não incluiu essas notas fiscais no levantamento, outro levantamento não pode ser feito a partir da perícia, porque seria o refazimento de toda a ação fiscal e, de acordo com a jurisprudência aí, com o entendimento já manifestado da primeira Câmara, não seria o caso de refazer a ação fiscal para incluir documentos que não foram considerados pela fiscalização. Não resta objeção nenhuma quanto ao encaminhamento para a diligência para verificar se as notas fiscais foram incluídas ou não. Obrigado, presidente. Obrigado. Doutor Matheus Viana, quer fazer alguma consideração com relação a esse pedido, essa verificação das notas fiscais, se foram ou não incluídas no levantamento fiscal? Essa já foi a posição inicial da Procuradoria, né? No sentido de fosse realizada essa diligência. Quanto à nulidade de inclusão ou não do levantamento, se não foi incluído, é caso de nulidade, parece que isso pode ser objeto de um bom debate posteriormente. Bom, senhores, considerando aí que provavelmente o caminhamento, doutor Pierre, com a palavra. Desculpe, senhor presidente. Há alguma sugestão de essa diligência seria apenas para verificar se foi incluso ou não, e não incluir no levantamento, certo? Agora, há algum outro quesito com relação ao agrupamento, a parte pede algum outro tipo de diligência para fazer algum tipo de agrupamento? Doutor, parece que essa é uma condição, né, para avançar ou não no agrupamento, no levantamento, na perícia, né? É porque isso pode... essa informação... Não, é porque, fugindo da questão das notas, né, se quiser avançar para o agrupamento... Na verdade, com essa informação, a Câmara tem que tomar um posicionamento, né? Não, eu estou falando da nota, eu entendi, a gente vai tomar um posicionamento depois, dependendo se foi incluso ou não. Perfeito. Mas assim, aí vai perdurar alguma coisa sobre a questão de agrupamento, não a questão de nulidade, mas a necessidade de realizar novos agrupamentos, porque se pode aproveitar a perícia logo para fazer isso no caso, a não ser que se pague um entendimento, não, se tiver incluso, está nulo. Senhor presidente, o que a Procuradoria surgiu nesse caso do levantamento do agrupamento foi que, eventualmente, algum agrupamento que foi feito indevidamente pelo agente fiscal, ou que agrupamento que deveria ter sido feito, deveria ser, então, indicado pelo assistente técnico, indicando, olha, esse aqui não deveria ter sido feito, esse aqui deve ser feito, de modo que aí se pudesse avançar. Realmente, só o agrupamento, a questão do agrupamento deve ser resolvida, deve ser esclarecida. E a Procuradoria sugere que, no caso do agrupamento especificamente, seja dado esse procedimento, esse encaminhamento. É isso. Doutora Mônica pediu a palavra. Era nesse sentido, senhor presidente. Era realmente a questão que é um levantamento com vários itens, né? É possível, sim, que ocorra essa questão que foi colocada pontual aqui pela defesa, de você fazer agrupamento de vários itens e você acabar deixando um ou outro de fora. Isso eu acho que isso não invalida o levantamento, né? É o caso, assim, o contribuinte entende que seria interessante pegar esse que está isolado e colocar dentro do agrupamento,
coloca-se, né? Inclusive pode até reduzir alguma diferença colocando isso. Eu não acredito que seja motivo de invalidade ou erro de metodologia. Realmente é porque são muitos itens e isso pode acontecer, de fato. Ok. Doutor Falcão, com a palavra. Pois é, senhor presidente. Também nessa questão aí, até eu não vi aqui o áudio, o doutor Pierre já leu aí, que não foram colocadas no levantamento das notas, que não tinham sido escrituradas, mas foi feito algo, foi julgado nulo. Eu estou surpreso assim, se eu votei a favor dessa questão, porque a perícia, muita gente já está querendo acabar o trabalho pericial lá na própria CONAD, todos os conselheiros sabem disso. Mas o que é que a perícia faz? O erro da metodologia. O erro da metodologia, eu acredito que não é deixar ou esquecer de colocar um documento ou colocar um documento repetidas vezes, 1, 2, 3 vezes. Um exemplo, nota número 1000, foi colocada no levantamento 2, 3 vezes, aí repercutiu no resultado. Sim, houve um erro. O erro de metodologia, a mesma coisa, essas notas não foram escrituradas na FD, mas as notas o fiscal viu que existiam e fez uma infração por deixar de escriturá-las. Incluir essas notas, mandar que a perícia inclua essas notas lá no SLE, é um erro de metodologia. Aí, quer dizer, a perícia perdeu o significado aí, nesse sentido, dizer que isso é um erro de metodologia. Não é, principalmente se isso daí é ser favorável ao contribuinte. Por isso que eu estou achando estranho no auto que foi dito aí, que foi nulidade, mas claro, todos nós passamos por isso, né? Todos nós acertamos e erramos. Eu jamais votaria por nulidade por isso aí, mas aconteceu, né? Está dizendo que aconteceu. Mas não entendo que é nem erro de metodologia, pegar, mandar verificar se essas notas que foram alvo do auto de infração por deixar de escriturar na FD, não foi colocada no SLE, mandar incluir. Não entendo exatamente como erro de metodologia, não entendo dessa forma. Eu entendo que deva ser colocado porque houve uma falha de não colocar. Assim, se tivessem colocadas repetidas, como eu já disse, mandar retirar e deixar só a única nota, e não repetida. Isso é uma correção, não é um erro da metodologia. Não entendo dessa forma. Quanto à questão também, senhor presidente, eu vi que o fiscal fez aqui com notas, entradas desacobertadas, né? Estoque desacobertado, eu vi aqui o áudio para ver se os valores que estão na planilha, a planilha é muito longa, né? 800 e tantas páginas, se os valores estão batendo com o que está lançado na infração. Sempre eu tenho essa preocupação, e os valores estão batendo lá na infração. Você vê as notas, claro que é um trabalho bem mais difícil para qualquer um de nós, os contribuintes, o arquivo eletrônico, eu acho mais difícil. O SLE é bem mais prático. O SLE é quantidade, porque é requisito que tenha a nota separada numa relação com as quantidades para averiguar. Bem mais simples. Mas que tem tudo aí no alto, tem. Claro, não resta dúvida. Né? Eu digo com a maior sinceridade e com a maior simplicidade. Difícil, eu acho, o arquivo eletrônico. Mas, por ser difícil, não quer dizer que causou o cerceamento do direito de defesa, não, do contribuinte, não. E eu acho até que não calculou, porque o contribuinte está se defendendo, mostrando o equívoco, mostrando que ele entende que tem equívoco e tem erros. Então, eu entendo que o agrupamento pode até, se tiver algum erro repetido, como o doutor Samuel já disse, mandar verificar se tem repetido, né, feito o agrupamento e depois colocado normalmente, aquele mesmo ali, se tiver, mandar excluir. Isso é o trabalho da perícia, isso não é metodologia, não. Foi um erro que foi cometido, repetido, né? E se as notas fiscais que foram escrituradas, que não foram escrituradas na FD e foram alvos daquele auto de infração, se o fiscal, não está de ter informação, não foram consideradas, mandar incluir aqueles valores lá no levantamento, no arquivo eletrônico, para verificar o efetivo base de cálculo. Se houve realmente a efetiva entrada e saída da mercadoria nos valores lançados pelo auto, ou se diminuir ou se aumentar. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Doutor Pierre, pediu a palavra. Bem rápido, senhor presidente. Doutor William, me lembro mais ou menos desses detalhes que eu fui ver nas minhas anotações aqui. A questão desse auto, que nós julgamos anteriormente, desse
ela é um pouco atípica. Por quê? Porque nesse caso aqui, paralela à omissão de entrada e à omissão de saída, existe a verificação pelo fiscal de notas que não foram lançadas, e o contribuinte foi autuado por causa disso. Então, não é um simples erro. Aliás, erro de metodologia é erro, certo? Então, não é todo erro que vai para a perícia, não. Ah, esqueceu. A questão aqui não é que ele esqueceu, ele aplicou realmente uma metodologia equivocada, ao entender que somente as devidamente escrituradas. Ora, se o fiscal faz o lançamento daquelas notas, que quando ele autua pela multa, ele está lançando, ele está dando conhecimento, certo? Teria que obrigatoriamente constar. É um erro que pode ser sanado? Nesse caso, não, é diferente. Ah, ele errou aqui e botou 2 vezes. Ah, tinha essa nota aqui, ele não viu, mas estava lá, certo? É totalmente diferente de um auto de infração que ele pega e não joga. O contribuinte está sendo punido 2 vezes. Está sendo punido porque ele não colocou lá e está sendo punido ainda na multa porque ele não, o próprio contribuinte não registrou. Então, essa é a grande diferença dos outros que nós temos julgados, né? Agora, se houver um sentimento de que já não há nulidade, eu entendo que é nulo, né? Eu recomendo, assim, nós vamos para a votação, né? Mas, quanto à questão da nulidade pelo agrupamento, eu entendo com todos vocês que realmente não há nulidade aqui e que, neste caso dos agrupamentos, se foi algum agrupamento equivocado, é outro tipo de erro. Ou, se há algum agrupamento a ser feito, ele pode ser feito normalmente pela perícia. Eu entendo que não pode fazer o critério de botar só o que efetivamente estava escriturado. É isso. Ok, obrigado, doutor Pierre. Doutora Helena, acho que já concluímos os debates, vamos tentar chegar aqui a uma votação, um consenso, né, com relação à ausência de prova. A senhora já se manifestou que não afastar. Com relação à ausência de provas, conselheiros, algum entendimento contrário à doutora Helena? Já se manifestou? Então, essa preliminar afastada, né, por ausência de provas. Essa questão da metodologia, na verdade, aí o doutor Matheus pode até ajudar. Enfrentaremos agora ou aguardaremos o resultado da perícia? Então, presidente, me permita, Pois não. há que ser enfrentada agora pelo seguinte, porque determinar que a perícia faça a inclusão dessas notas fiscais que eventualmente não foram incluídas, para depois, por conta dessa não inclusão, ser declarado nulo, quer dizer, é um trabalho adicional para a perícia que pode resultar, quer dizer, um trabalho inútil. Então, há necessidade de que haja manifestação prévia acerca da inclusão ou não dessas notas fiscais, se isso representa ou não mudança de metodologia. A Procuradoria entende que não há mudança de metodologia. Não vou argumentar, os argumentos já foram utilizados, já foram expostos, mas a manifestação da Procuradoria é no sentido de que não há, a metodologia está correta. O que houve foi só uma omissão de incluir ou não determinados elementos no levantamento. Isso pode ser feito. Então, mas a questão deve ser definida agora, senhor presidente. Ok, doutor Matheus. Doutor Pierre, para esclarecimento. Sim, senhor presidente. Por outro lado, nós não temos a certeza se as notas foram incluídas ou não. Então, eu posso votar uma nulidade sem que exista. Então, vamos por uma decisão salomônica, né? Vamos propor que a perícia verifique se foi incluída ou não. E não é que ela vá modificar o resultado, que ela só faz indicar. Se fossem incluídas, qual seria o resultado dessa inclusão? Nada, porque a perícia pode muito bem chegar, olha, se elas fossem inclusas, o resultado seria tal. E a gente vai seguir ou não, se a gente entender pela nulidade ou não. Isso fique claro no despacho. Assim, o que eu entendo é que se eu for votar agora, eu vou ter que partir da premissa que elas não fizeram parte do auto, e elas podem ter feito parte. Certo? Minha sugestão. Agora, se o presidente entender que nós devemos votar logo agora, partindo da premissa que elas não foram inclusas, a gente vota.
quando iniciou a discussão, realmente é uma condição, né? A condição é essa, de verificar se de fato houve ou não inclusão. Não temos esse elemento de comprove, né? Mas os senhores é que decidem, os senhores é que votam. Há um pedido formal da parte, né, quando questiona a nulidade por erro de metodologia, e o principal ponto é esse. Não considerou, não incluir no levantamento agora afetaria a metodologia empregada pelo autuante. Doutora Helena. Senhor presidente, eu estou meio confusa, porque, assim, no meu entendimento, a questão da metodologia utilizada para o levantamento é a técnica, ela está relacionada à técnica, à sistemática utilizada pela fiscalização para chegar àquele resultado. Então, no meu entendimento, essa sistemática, essa técnica utilizada pela fiscalização para chegar àquele resultado da omissão de entrada, da omissão de saída, ela foi correta. Agora, se o fiscal inseriu elementos que não deveriam ser inseridos, por quê? Porque o resultado seria diverso do que realmente refletiria a realidade do resultado, isso aí leva-me a uma improcedência ou não. Mas a questão, no meu entendimento, a metodologia, ela foi adequada, ela foi correta. Eu não sei, eu posso estar equivocada na minha análise, mas a inserção de elementos e de dados incorretos me levaria a uma improcedência. Você inseriu essas notas aqui, que não deveriam ser inseridas, então o resultado não é esse, não houve a omissão. Isso aí seria um caso de improcedência. Eu não sei se eu estou enganada sobre isso. Então, assim, no meu entendimento, a metodologia aplicada pela fiscalização foi correta. Ele anexou todos os elementos, informou quais as notas de entrada, quais as notas de saída, fez apuração e apurou uma omissão de entrada. Se nessa apuração ele colocou elementos outros que dariam um resultado, aí, no caso, para mim, não é questão de nulidade, a questão da metodologia. Ok, doutora Helena, eu acho que está muito claro. Vamos apurar, sim. Há um pedido à parte, né, da nulidade, vamos apreciá-la. Doutor PR, quer falar? Sim, senhor presidente, eu vou só esclarecer uma coisa. Eu entendo que realmente é uma arte da metodologia quando ela entende como um método avaliar no seu levantamento somente as notas regularmente escrituradas. Quando ela deixa claro isso no auto de infração e só usa isso, quando ela sabe que tem notas que ela mesma lançou, eu acho que é assim um erro na metodologia. É só isso, senhor presidente. Mas nós podemos ir para a votação logo, eu parto do pressuposto, já que ele tem no auto que foi regularmente escriturado, voto nesse sentido. Ok, vamos tomar os votos individual. Doutor Samuel, acredito que já bastante discutido. Vou abrir uma exceção, doutor Samuel, porque já iniciamos até a votação. Objetivamente. Presidente, é só um esclarecimento, me deixe colaborar aqui, é porque eu já enfrentei essas situações quando fui conselheiro aí. O que é? A sessão julga uma nulidade, manda para a perícia, quando volta da perícia, volta a informação justamente que confirma aquela nulidade. Então, afasta-se uma nulidade para depois voltar a ser julgado de novo. Eu entendo que a prudência permite que seja, se vai ser encaminhado para a diligência, que seja feita a diligência, confirmem-se os fatos, porque julgar um procedimento nulo ou improcedente ou procedente, sem ter todos os esclarecimentos de fato concluídos, é temerário, presidente. É só para um esclarecimento que a gente já enfrentou essas questões quando foi julgador. A gente ficou de mãos atadas porque entendia que a gente já decidiu a nulidade no momento anterior. Então, por prudência, eu entendo que seja feito. Aí, só um reforçozinho, pode surgir, no caso aqui, uma problemática maior com o encaminhamento para a perícia. Por quê? Vamos dizer que lá o fiscal não incluiu nota fiscal que trate, por exemplo, no exemplo aqui, de sunga infantil e sunga adulto. O fiscal vai incluir em qual agrupamento essa nova nota fiscal? Então, presidente, eu por prudência, eu só peço que seja postergada a decisão de nulidade, a apreciação da nulidade, para que seja encaminhado para a perícia e, posteriormente, quando voltar com os fatos todos esclarecidos, aí sim, todo mundo vai ter convicção e para formular o seu julgamento, o seu juízo de valor. Obrigado, presidente.
Ok, doutor Samuel. Só lembrando, senhor, que na próprio pedido da parte há esse pedido formal, né, de apreciação da nulidade, por erro na metodologia. Né? Damos Sim, seguimento, de alguma forma, ao seu pedido. sim. Senhores, doutora Helena, Quanto mantém à a apreciação. nulidade por erro na metodologia, conforme eu manifestei, eu afasto. Eu não vejo erros na Ok. Doutora metodologia Mônica. aplicada. Afasto também. Senhor presidente, seria eu o segundo. Desculpe, doutor William. Desculpe, doutor William. Eu sigo o voto da relatora. Doutora Mônica, já votou? Doutor Pedro Jorge. Doutor Pedro está sem som, doutor Pedro. Presidente, nesse caso aí específico, pelo erro da metodologia, eu também sigo a relatora. Doutor Pedro. Doutor Saulo, desculpe. Com a relatora, doutor Manuel Marcelo. Doutor Pierre. Eu abro a divergência, senhor presidente. Eu entendo pela nulidade, sim, pelo erro da metodologia de inclusão apenas das notas regulamentos escrituradas. Ok, então, por maioria de votos, afasta essa preliminar nulidade. Doutor Pierre, contrário, é favorável à nulidade por erro de metodologia. Só relembrando aqui, a ausência de provas nós já votamos, decisão unânime, essa questão da metodologia, e temos agora a questão da perícia ou diligência fiscal para verificar se as notas fiscais objeto do auto infração 2017-2463 estão ou não incluídas no levantamento realizado pelo agente fiscal. E aí, doutor Pierre até sugere, né, ao incluir qual o valor dessa nova base de cálculo, né, se não estão presentes, ao incluir qual o valor da nova base de cálculo. A questão dos agrupamentos por produtos, produtos semelhantes, mesmo com a codificação diferente, fazer a junção, e também se há duplicidade de produtos, né, no lançamento, no levantamento efetuado pelo agente fiscal. Eu entendi nesses termos, doutora Helena, mais algum ponto? Sim, senhor presidente. Eu tinha botado aqui, assim, com relação ao agrupamento, que a parte intimar a parte por meio de assistente técnico, para que ela indique pontualmente qual item teria sido agrupado e que teria trazido alguma inconsistência no levantamento. Ok. Podemos acrescentar. Nesses termos, doutora Helena? Sim, se todos concordarem. Algum outro ponto a acrescentar nos quesitos? Doutor Samuel, é isso mesmo? Porque, assim, o que a parte alega é que foram feitos agrupamentos de itens e que isso resultaria num resultado diverso das omissões apontadas. Então, assim, a sugestão do quesito é que a parte indique qual seria esse item, qual seriam os itens que foram agrupados e que, segundo ela, que ela demonstre também qual seria a inconsistência que teria sido, que haveria no levantamento por conta desse agrupamento feito pelo fiscal. É essa a ideia, doutor Samuel? Sim, sim. Inclusive, eu já citei como exemplo, já dei exemplos aí na própria formulação do recurso. Então, pronto. Perfeito. E aí, com a indicação do assistente técnico, esses novos elementos podem ser apresentados. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara decide, por unanimidade de voto, converter o curso do processo realizando perícia, lembrando que as nulidades, né, processamento da defesa, falta de provas e na metodologia foram afastados e, conforme o despacho a ser elaborado pela conselheira relatora, doutora Helena Gomes. Essa decisão, agradeço ao doutor Samuel pela participação. Não sei se nos veremos ainda até o final do ano, mas desejamos já um bom Natal e um excelente Ano Novo para todos vocês. Igualmente, presidente, agradeço a atenção, obrigado e feliz Ano Novo aí para todos, bom Natal, se nós não nos virmos até o final do ano. Um abraço, tudo de bom. Abraço.
Senhores, nós avançamos um pouquinho além do que a gente imaginava, né? Mas as discussões elas são sempre importantes nas nossas decisões. São 10 horas e 28 minutos, doutora Renata. Iremos agora para o seu processo, mas antes eu queria pedir 5 minutos de intervalo, só para a gente tomar uma água e retornaremos aqui com o processo da empresa Claro S.A. Ok? Agradeço a sua paciência.